Efésios capítulo 5, do verso 15 ao verso 17, está escrito: Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Irmãos, é inquestionável reconhecermos que os dias nos quais vivemos têm sido dias maus. Estamos em meio a uma pandemia, a maior já enfrentada no nosso tempo, e em consequência dessa pandemia temos visto a morte de muitas pessoas amadas, e sem que possamos nos despedir delas. Na última semana alcançamos a marca de 250 mil mortes. E se não fosse o bastante, vivemos também uma crise econômica, e já temos em nosso país mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. A cada dia chega aos nossos ouvidos notícias dessa tragédia, dessa doença maligna que tem ceifado a vida de tanta gente. E no momento em que deveríamos nos unir para dar suporte, conforto e esperança aos que estão sofrendo, e também para sermos consolados, por causa do perigo da contaminação, somos obrigados a nos isolarmos. Somos impedidos de chorar com os que choram. Temos que fazer isso à distância. Como têm sido terríveis esses dias. O Senhor me levou a refletir sobre dois aspectos. O primeiro deles está relacionado ao texto que foi lido, no qual Paulo nos orienta para que sejamos sábios e não tolos, considerando que os dias são maus. Eu sei que o apóstolo estava dizendo isso em outro contexto, mas como essas palavras se adequam à realidade vivida por nós hoje? Deus também me fez refletir sobre o egoísmo. E eu me lembrei das palavras de Jesus em Marcos, capítulo 8, versículos 36 e 37, onde ele disse assim: Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? O egoísmo é uma condição ou um sentimento que leva o ser humano a buscar exclusivamente a sua própria felicidade, a sua satisfação pessoal. O egoísmo é pecado. Tem pessoas que, mesmo diante de tanto sofrimento, têm uma atitude egoísta, não conseguem se solidarizar com a dor alheia e continuam em busca dos seus próprios interesses. Por exemplo, quando algumas pessoas decidem, sem nenhuma razão, ignorar que a pandemia existe, não dar ouvidos aos órgãos de saúde, desacreditar da ciência, criar suas próprias regras, desconsiderar as medidas de higiene, isso é uma atitude extremamente egoísta. O pensamento dessas pessoas é de que, se elas não pertencem a nenhum grupo de risco, não precisam se isolar, não precisam usar máscaras, podem seguir sua vida normalmente. O fato é que a irresponsabilidade de alguns tem colocado em risco a vida de muitos. Só quem perdeu um ente querido por causa da Covid-19 sabe a dor que sentiu. E, infelizmente, muitos tiveram que chegar a esse ponto para mudar sua maneira de pensar. Eu vejo muitas igrejas insistindo em fazer cultos presenciais, sendo que poderíamos cultuar ao Senhor de dentro da nossa casa, com transmissões online, na segurança do nosso ambiente familiar. Eu respeito quem optou por fazer cultos presenciais, mas não concordo com essa atitude, principalmente com pastores que querem obrigar as pessoas a frequentarem seus cultos, alegando que, se elas não forem, é porque estão sem fé. Não é questão de fé, é questão de bom senso. Eu sei que alguns precisam sair para trabalhar, e isso é louvável, é até inevitável. Se tiver que sair, saia, mas saia de casa somente em casos de extrema necessidade e observando as regras de segurança.
O que as pessoas precisam entender é que, quanto mais diminuirmos o contato, mais diminuiremos os riscos da contaminação e menores serão as chances de contrairmos a doença, até que todos tenham acesso à vacina. O que me entristece é ver que a Igreja do Senhor, que é chamada na Bíblia de coluna e baluarte da verdade, tem sido uma das maiores pedras de tropeço na contenção desse vírus. Pastores e líderes têm estimulado as aglomerações de forma desnecessária. Se cremos em um Deus onipresente, por que precisamos nos deslocar até o templo para adorarmos a Ele? Jesus disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos, Ele estaria entre eles. Não é porque cremos em Deus que devemos colocar o seu poder à prova. Basta lembrar que quando o diabo falou para Jesus se atirar de um lugar alto, porque os anjos não deixariam que ele caísse, Jesus respondeu: não tentarás ao Senhor, o teu Deus. Não podemos dar nada em troca da nossa alma. A crise que temos enfrentado não faz distinção entre ricos e pobres. Basta vermos que os maiores hospitais do país já estão com a taxa de ocupação de seus leitos de UTIs em colapso. E mesmo as pessoas que possuem muitas posses, muitos recursos, não têm como se tratar ou tratar seus entes queridos. O que o Senhor quer de nós como igreja é que sejamos luz, que façamos a diferença nesse tempo. Ao invés de causarmos o caos, que possamos agir com sensatez. O maior poder que temos não é quando nos ajuntamos fisicamente, mas quando erguemos as nossas vozes em uma mesma oração, em um só propósito, em um só espírito, agindo com cautela. Um dia, quando a história for contada, que a igreja não seja lembrada como aquela que contribuiu com a disseminação do vírus e da morte, e que atrapalhou a contenção da doença, mas que sejamos reconhecidos como um povo que agiu com sabedoria e prudência, um povo que orou e que recebeu do Senhor a graça e o favor, e que não agiu de forma egoísta. Eu quero orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te pedir perdão pelos pecados cometidos em nossa nação. Perdoe a nossa falta de bom senso e a falta de sensatez dos nossos líderes religiosos e dos nossos governantes, que por causa das suas ambições egoístas têm colocado em risco a vida de milhares de pessoas. Eu te peço que o Senhor traga conforto e alívio às famílias que perderam pessoas queridas nessa pandemia. Que o teu Espírito possa confortar esses corações. Eu te peço também, Pai, que o Senhor supra as nossas necessidades, mesmo nesse tempo de desemprego e de escassez. Abra as portas de emprego, traga recursos para que essa família seja amparada e nos ajude a vencermos essa crise. Visita aqueles que estão nos leitos dos hospitais e derrama sobre eles o bálsamo de cura do teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative as notificações. Não deixe de compartilhar essa mensagem. Ela pode mudar a vida de alguém. Se quiser apoiar o nosso projeto, seja membro do canal. E no primeiro comentário fixo desse vídeo, deixe o seu pedido de oração. E coloque também a sua opinião a respeito desse assunto. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.